Olá pessoal, nós vamos falar sobre duplo J e se você vai fazer uma cirurgia para cálculo urinário, está pensando em fazer, ou tem alguém conhecido que vá fazer, você vai se interessar sobre esse assunto. O duplo J costuma ser uma dúvida muito comum quando a gente propõe ou faz uma litotripsia transureteroscópica, porque as pessoas se preocupam, mas que dreno é esse? Por que tem que usar o dreno? Quanto tempo tem que ficar o dreno e quais as complicações? Então esse vídeo vai abordar esses assuntos para tentar deixar bem claro esse aspecto, né, da funcionalidade, indicações, uso do duplo J. Primeira coisa que eu queria apresentar para vocês é o próprio dreno, né? Esse aqui é o duplo J. Nós chamamos assim porque ele tem as pontas curvas em J, né? A de cima e a de baixo, que fica respectivamente no rim e na bexiga. Então ele tem esse formato para ficar dentro do trato urinário, parado, ele não sobe nem desce. Quando termina a cirurgia, a gente quebrou o cálculo, fragmentou em vários pedacinhos, nós temos um fio guia. E a gente coloca o duplo J por esse fio guia, né? Então ele entra pelo fio guia. Quando está bem posicionado, nós tiramos o fio guia, ele tem uma memória, então a pontinha se curva lá em cima em J e a de baixo também se curva em J. Então ele é um dreno que drena a urina do rim para a bexiga, ele é todo furadinho, ele é oco, né, por dentro, como se fosse um tubo, e tem vários furinhos ao redor dele, e serve para drenar a urina do rim para a bexiga. Por que isso? Porque quando a gente quebra o cálculo, fica aquele monte de farelo dentro do rim, tudo pequenininho, vai sair pelo ureter, mas imagina que se tudo sai junto, esses farelinhos podem obstruir, impactar e obstruir o ureter. Então a gente deixa o duplo J para drenar a urina, né? Aqui vocês veem o duplo J bem posicionado, né? Nessa tomografia dá para ver então como fica o duplo J após a fragmentação dos cálculos. Então fica inserido no rim e a outra parte na bexiga, né? Porque aí nós vamos ter certeza que mesmo que os farelinhos de cálculo desçam, nesse processo de migração distal, o duplo J garante a drenagem da urina e o rim não vai ficar obstruído, né? A outra indicação, o outro uso, a outra finalidade do duplo J é que às vezes os cálculos estão no ureter, não no rim. E a gente vai quebrar um cálculo de ureter, quando a gente vê aonde o cálculo estava, ele machucou a parede do ureter, ele inflama ali. Então a gente deixa o duplo J para servir de molde para cicatrizar bem aberto esse duplo J, porque a tendência de uma cicatriz, né, de um processo inflamatório num tubo, que é o ureter, é ele fechar, estenosar. Então a gente deixa o duplo J dentro para servir como um molde, para cicatrizar bem aberto e não fechar, não ocorrer o que nós chamamos de estenose, que é uma complicação, né, do longo período que às vezes o cálculo fica no ureter, machucando o ureter, dá um processo inflamatório e essa inflamação pode fechar o ureter. Para que isso não aconteça, a gente deixa o duplo J mais tempo. E aí a gente entra num assunto muito interessante: quanto tempo tem que ficar o duplo J? As pessoas muitas vezes antes da cirurgia nos perguntam, tá, mas eu vou tirar esse dreno que dia? A gente sempre responde assim, olha, a gente tem uma estimativa, mas depende muito dos dados transoperatórios. Tem algumas situações em que a gente nem precisa deixar o duplo J. Por exemplo, se um cálculo é bem pequeno, a gente vai lá, quebra o cálculo, transformou ele em farelinhos muito pequenininhos, a gente sabe que esses microfragmentos vão todos sair, e o ureter dessa pessoa é um ureter bom, não tem inflamação, não tem estreitamento, aí a gente não precisa deixar o duplo J, nós não deixamos. Só que isso, na verdade, é uma minoria dos pacientes. Em geral, os cálculos são maiores ou múltiplos, ou então há algum grau de estreitamento do ureter, ou congênito ou inflamatório, porque o cálculo estava ali no ureter. Então, na maioria dos casos, nós usamos sim o duplo J. E o duplo J é para ajudar, tanto para drenar a via urinária, quanto para garantir a correta cicatrização do ureter. E o tempo de duplo J pode variar de poucos dias até 4 semanas. E aí nós temos um duplo J com fio. Aqui, casualmente, esse aqui que eu tenho aqui, ele tem um fio, vejam que ele tem esse fiozinho, né? Ele fica colocado, eu disse, todo no trato urinário superior, na pelve, ureter, até a bexiga. Nada do duplo J sai para fora, mas nesse caso que tem um fio, esse fio ele sai sim em direção ao exterior pela uretra. E aí a extremidade dele pode ser fixa ou no pênis, no caso do homem, ou nos grandes lábios, na região da virilha, nas mulheres. A gente prende com micropore, com um esparadrapinho fininho. Então, esse modelo de duplo J que tem o fio, que a gente usa exclusivamente para curta permanência. Se a gente vê que vai ficar pouco tempo, uma semana, 10 dias, aí nós deixamos esse duplo J, porque nos facilita e facilita muito para a pessoa. Porque na hora de tirar o duplo J é só puxar o fiozinho no consultório e está retirado sem dor. Para tirar puxando o fio, não dói absolutamente nada, é um procedimento muito tranquilo, né? As pessoas às vezes têm uma fantasia de que vai doer, precisa sedação. Não, quando tem um fiozinho, a gente tira no consultório, ele desliza pelo trato urinário. Esse dreno com fio
para curta permanência, como eu falei. Agora, se a gente vê que o ureter está inflamado, vai precisar 4, às vezes até 6 semanas de duplo J, aí esse fio muito tempo, ele causa incômodo exagerado para as pessoas, né? Até a própria fixação dele, aí nós optamos por deixar o modelo sem fio, né? Que é só o duplo J, só o amarelinho, daí fica totalmente interno. A única coisa que daí, para tirar o duplo J, nós temos que fazer uma cistoscopia, temos que entrar com uma microcâmera num outro procedimento cirúrgico que é feito no hospital, com sedação, com anestesia, para pinçar a parte da bexiga, né, do duplo J e puxar ele para fora. Então, o uso do dreno, ele pode então ter variações na sua no quanto tempo que nós vamos ter que deixar e até variações que é com ou sem o fio. Mas o uso do duplo J, ele é muito importante porque ele garante que a pessoa vai eliminar os farelinhos, vai cicatrizar o ureter e vai drenar o rim sem nenhum fenômeno obstrutivo. Sem falar que às vezes o cálculo é grande ou são múltiplos e precisa 2, 3 procedimentos às vezes sequenciais e nesse período a gente deixa o duplo J até que faça o próximo e se retire quando tudo estiver pronto. Então, tem muitas vezes que a gente precisa fazer cálculos grandes, né, complexos, procedimentos em estágios, e entre cada estágio de fragmentação, de litotripsia, nós deixamos um duplo J e vamos trocando a cada procedimento. Os riscos do duplo J, nós temos, assim, como é um corpo estranho no trato urinário, a gente tem um risco de ter alguma infecção, a gente toma medidas para isso, usa antibiótico, mas fundamentalmente o maior risco que a gente tenta diariamente combater é que a pessoa esqueça esse dreno. No termo de consentimento informado, a gente expressa a necessidade, né, a pessoa tem que ir lá saber que tem que tirar o duplo J, o hospital também informa isso, mas e a maioria das pessoas sentem algum incômodo irritativo do dreno e não tem dúvida que querem tirar o duplo J. Mas uma minoria dos pacientes não tem nada, não sentem nada. E são justamente esses que esquecem de tirar o dreno. E quando esquece, a gente pode ter riscos por esse esquecimento, que é a calcificação do duplo J. O duplo J ele é feito para ficar um certo período, né, que a gente tratou o cálculo, os farelinhos vão sair, cicatrizou o ureter e é para tirar. Agora, se a gente esquecer o duplo J, pequenos depósitos de cálcio vão ocorrendo ao longo do duplo J e vai obstruir ele. Ele fica totalmente calcificado. Vejam nessa imagem aqui como é que fica um duplo J esquecido. Essa paciente fez uma litotripsia transureteroscópica em outro estado, não sentiu incômodo algum do duplo J, viajou, o marido foi transferido, veio para Porto Alegre, e aqui, meses depois, passou a ter uma dorzinha nas costas, uma irritação na bexiga, fez exames e lembrou que não tinha voltado com o urologista para tirar o dreno. E aí o duplo J dela calcificou, e aí então começou a ter sintomas pelo fenômeno obstrutivo do duplo J calcificado, ele serve como um fator obstrutivo da via urinária. Então, é muito importante, lembrando, né, deixando muito claro aqui, que a pessoa tem que conversar com o seu urologista, tem que saber o tempo correto para retirar o duplo J, se vai trocar, se não vai trocar, se vai tirar, se é com fio, se é sem fio, né? Tudo isso tem que estar sempre conversando, se inteirando e sabendo, né, da programação de cuidado após a litotripsia. Bom, então em resumo, o duplo J, ele drena a via urinária, garante a eliminação distal dos cálculos, a correta cicatrização do ureter, existem modelo com fio ou sem fio, se é para pouco tempo ou um tempo maior. É muito importante a gente conversar sobre o tempo, né, que deve obedecer à retirada do dreno, mas sempre é um dreno, é um corpo estranho no nosso organismo. Se uma pedrinha no sapato já nos incomoda, e esse dreno não vai incomodar na minha via urinária? Essa é uma dúvida comum, então, e a gente sempre diz, olha, tudo tem tratamento, né? Sim, ele incomoda um pouco. Tirando uma minoria que não sente, não percebe o duplo J, a maioria dos pacientes tem um incômodo, como se fosse uma cistite, uma vontade de ir muito no banheiro, uma ardência para urinar. A queixa comum também é quando vai urinar, dói a bexiga, dói o rim, né? Então, são as pontas do duplo J. E quando a pessoa se mexe muito, levanta peso, sobe e desce escada, faz força, o dreno se movimenta um pouco na via urinária e pode determinar um pouquinho de sangramento na urina. E aí, o tratamento que deve ser feito nessa situação, quando a pessoa estava com a urina clara, fez um exercício físico,
e começou a sair sangue na urina, a gente diz, olha, fique de repouso, tome bastante água, que isso vai passar. Na grande maioria é o repouso e hidratação que resolve por si só. E a gente aconselha quem está com duplo J que não ande de bicicleta, não faça força, não levante dessa escada toda hora, não levante peso, né? Não fique se abaixando para pegar coisas do chão, porque são coisas que favorecem a ter hematura. O dreno se movimenta no trato urinário daí e dá algum sangramento. Não precisa ficar parado também, né? A pessoa pode ter uma vida, caminhar, trabalhar, só não deve fazer exercício físico muito intenso, né? E os sintomas irritativos que eu falei, de frequência urinária, dor, incômodo, isso tem remédios para atenuar o desconforto. Sem dúvida, e quando a gente faz uma comparação grosseira, o duplo J ele incomoda que nem o gesso. Né? Quando o ortopedista trata a pessoa de uma fratura, bota um gesso, no início a gente diz, tá, pode aguentar bem, mas quando estiver quase terminando, ninguém aguenta aquele gesso mais de tanto incômodo que sente. Mas entende que é para cicatrizar aquela fratura e tudo mais. Aqui, da mesma forma, o duplo J é para nos ajudar. Se a gente tem uma situação onde a pessoa fez um tratamento de cálculo e os farelinhos entupiram a via urinária e a pessoa não tem um duplo J, ela volta correndo para a emergência com cólica renal, urrando de dor para que se coloque um. Então, o duplo J, colocado ao término do procedimento, ele evita a famosa cólica renal, a crise, que é pior que a dor do parto, né, em intensidade, que é a cólica renal. Então, o duplo J, ele é para nos ajudar. Esse sintoma irritativo de desconforto, frequência urinária, até um pouquinho de sangramento que pode ocorrer pela presença do dreno na via urinária, ele não é nada em relação ao benefício que ele nos proporciona, como eu descrevi. Então, se tem medidas comportamentais, de repouso, medicações, tudo isso para atenuar esses parefeitos, esse desconforto. E o tempo, na imensa maioria das pessoas, é curto. Em geral, a maioria das pessoas que fazem litotripsia retiram com 1, 2 semanas o duplo J. Na grande maioria, usa o modelo com fio. Às vezes, a gente usa o sem fio quando vai ficar um pouquinho mais e combina a retirada endoscópica no hospital no segundo momento. Então, era isso que eu tinha para falar sobre duplo J. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fico também à disposição para qualquer dúvida que tenham. Podemos trocar uma ideia logo mais. Um grande abraço, até mais.